Era uma tarde comum quando a mãe recebeu o telefonema do filho, mas algo na voz dele estava diferente. Era como se ele tivesse tomado uma decisão, algo importante, e estava prestes a comunicar a ela uma grande novidade. A mãe já sabia, algo na intuição lhe dizia que não seria uma boa notícia. Precisamos conversar. Foi tudo o que ele disse. Antes de encerrar a ligação, ela ficou ali, segurando o telefone, sentindo uma sensação de desconforto crescer em seu peito. Na manhã seguinte, ele chegou sem avisar, um pouco mais cedo que o habitual. A mãe já estava em casa, na sala, como sempre. Ele entrou pela porta sem muita cerimônia e com uma postura que não condizia com o carinho de antes, lhe disse de forma direta: "Você precisa sair de casa." A mãe olhou para ele, sem entender direito o que ele queria dizer. "O que você quer dizer com isso, filho?" Ele continuou sem hesitar. "Estou cansado dessa casa. Eu preciso dela. Você não pode continuar morando aqui. Está na hora de você ir embora." O silêncio tomou conta do ambiente. A mãe não podia acreditar no que estava ouvindo. O filho, o mesmo que ela havia criado com tanto amor, estava lhe dizendo para sair da casa, onde ela havia vivido por tantos anos, onde tantas memórias haviam sido formadas. "Eu sei que você quer o melhor para mim, mas isso não é justo, filho. Eu também tenho direito a este lar." Ela tentou argumentar, mas ele não parecia disposto a ouvir. Ele não disse mais nada, apenas virou as costas e saiu da sala. A mãe ficou ali, sozinha, com as palavras ainda ecoando em sua mente. Nos dias seguintes, ela começou a refletir sobre tudo o que tinha acontecido. Não conseguia entender como seu filho, tão dedicado à família no passado, poderia agir daquela maneira. Havia algo errado nisso tudo, mas ela sabia que precisava de tempo para pensar e tomar uma decisão. Ela procurou maneiras de lidar com aquilo, mas a resposta que encontrou não era algo que ela esperava. Ela sabia que o filho estava pedindo não era justo, não era correto. Ele não sabia o quanto ela havia se sacrificado por ele ao longo de todos esses anos, o quanto ela tinha lutado para que ele tivesse uma vida melhor. E agora, ele estava pedindo algo que não tinha o direito de exigir. Foi então que ela começou a bolar um plano. Não seria algo agressivo ou impetuoso, mas uma maneira discreta de mostrar ao filho que, embora ele tivesse tentado humilhá-la, ela não seria vencida facilmente. Ela sabia que era hora de dar a ele uma lição, uma que ele nunca esqueceria. E foi nesse momento que a mãe tomou a decisão de agir. Ela faria algo que seu filho nunca esperaria, algo que mostraria a ele que, por mais que ele achasse que tivesse o controle da situação, a última palavra ainda estava em suas mãos. Ela sabia que, para dar uma lição no filho, não podia agir com pressa ou impulsividade. Era necessário ser estratégica. O filho, com seu jeito arrogante e ingratidão disfarçada de razão, acreditava que tinha o controle de tudo, mas ele não sabia com quem estava lidando. A mãe, apesar de toda a dor e desapontamento, ainda possuía o domínio sobre a situação, e ela iria usá-lo de maneira cuidadosa e certeira. Nos dias que se seguiram, a mãe manteve a calma. Ela começou a tomar decisões pequenas, mas significativas, que indicavam que ela não estava disposta a aceitar a imposição do filho. Ao invés de se mostrar abatida ou angustiada, ela se dedicou mais do que nunca à sua rotina. Começou a cuidar da casa com mais zelo, fez pequenas melhorias em detalhes que sempre quisera mudar e até começou a organizar alguns papéis que há tempos estavam guardados em gavetas. Ao mesmo tempo, a mãe decidiu tomar uma atitude que ninguém esperava. Ela começou a procurar um novo lugar para morar. Não qualquer lugar, mas algo que fosse um verdadeiro passo para sua autonomia. Ela sabia que precisava se afastar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ela não queria ser vista como a mãe frágil e sem vontade, mas sim como uma mulher forte, com seu próprio caminho a seguir. Foi então que ela encontrou a casa, uma pequena propriedade nos arredores da cidade, o suficiente para recomeçar. A casa estava em boas condições, mas precisaria de algum trabalho. A mãe sabia que poderia transformá-la em um lar, um novo lar, longe das sombras da humilhação e da rejeição. O mais importante seria um lar onde ela teria controle absoluto sobre sua vida, onde ninguém mais poderia ditar suas regras. No entanto, ela não tomaria uma atitude precipitada. Ela queria que o filho acreditasse que ainda tinha tempo para reconsiderar suas ações, para entender o erro que cometera. Mas ela sabia que ele não teria essa compreensão sem um pequeno empurrão. Certa noite, enquanto o filho estava em sua casa, a mãe o convidou para uma conversa. "Filho", ela disse calmamente, "eu estava pensando sobre tudo o que você me pediu. Eu sei que você tem seus próprios planos, e talvez isso tenha sido o que você pensou ser o melhor para todos nós." O filho, com seu semblante ainda arrogante, apenas a encarou. "Mas eu tenho algo para te mostrar. Algo que talvez mude a forma
forma como você vê as coisas. Com isso, a mãe o levou até o jardim dos fundos da casa. Ela apontou para o terreno vazio, onde nos últimos dias tinha começado a fazer alguns ajustes. Aqui é onde vou construir minha nova vida. E é aqui que eu vou viver, com ou sem sua aprovação. Ela declarou, olhando para ele com firmeza. Você talvez pense que tem o controle, mas a realidade é que a casa é minha e sempre será. O filho não soube o que responder. Ele ficou parado, com o olhar perdido. A mãe, satisfeita com sua reação, deu-lhe mais um aviso silencioso. Não pense que você pode me mandar embora ou me excluir de sua vida. Eu sou mais forte do que você imagina. A lição estava dada, mas a mãe sabia que, para que a lição realmente fosse aprendida, ela precisaria ser um pouco mais ousada. Ela não podia permitir que ele apenas visse a casa sendo construída e seguisse em frente. Ela precisava mostrar a ele o quanto a vida é imprevisível e como a arrogância tem um preço. Nos dias seguintes, a mãe completou os preparativos para a venda da casa. Ela recebeu uma oferta tentadora de uma empresa que estava interessada em comprá-la e, sem hesitar, aceitou. Não importava o que o filho pensava. O que importava era que ela estava tomando o controle de sua própria vida. A empresa se preparava para fazer a transação, mas antes de concluir tudo, a mãe deu um passo final. Ela convidou o filho para um jantar, uma última refeição em sua casa, onde ela iria finalmente revelar o que acontecera. Sentados à mesa, com o silêncio pairando entre eles, a mãe olhou o filho nos olhos. Lembre-se de algo, meu querido, ela disse, com uma calma imperturbável. Não sou eu quem preciso de uma lição. É você. O que você pediu foi mais do que uma mudança de endereço. Foi uma tentativa de tomar algo que nunca poderia ser seu. O filho não disse nada. Ele parecia entender, mas seu orgulho impedia que ele aceitasse completamente as palavras da mãe. Quando o jantar terminou, ela levantou-se e entregou-lhe um envelope. Aqui está a venda da casa, filho. Já não pertence mais a você. O filho, em choque, não sabia o que dizer. A mãe sabia que a venda da casa era apenas o começo. A verdadeira lição não estava na transação em si, mas em como ela conseguiria, com classe e paciência, mostrar ao filho que ele não poderia simplesmente agir sem pensar nas consequências. Ela queria que ele entendesse que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelas escolhas que faz e pela maneira como lida com os outros. Nos dias seguintes, o filho tentou se aproximar novamente. Ele começou a perceber que a mãe não estava apenas reagindo à sua atitude, mas tomando uma decisão consciente e planejada, o que o fazia sentir um misto de vergonha e desespero. Ele tentava justificar seus atos, dizendo que agiu assim porque queria o melhor para ambos, mas algo dentro dele dizia que estava errando, e ele sabia que, por mais que tentasse, não poderia manipular a situação como antes. Mas a mãe manteve-se firme em sua decisão, sem hesitar. Ela começou a fazer planos para a sua nova vida. Sem a pressão da casa e da cobrança do filho, ela se sentia mais leve, mais livre. Ela fazia pequenas mudanças em sua rotina, saía para passeios, envolvia-se em novos projetos. Ela voltava a sorrir de uma forma que não sorria há muito tempo. Seu rosto, antes marcado pela tensão e tristeza, agora brilhava com um vigor renovado. E enquanto a mãe reconstruía sua vida, o filho começava a sentir a falta de sua presença. Ele não sabia bem o que havia acontecido, mas começava a perceber o peso de sua arrogância. Ele sabia que sua mãe não seria mais aquela mulher que ficava esperando por ele em casa, pronta para ceder a todas as suas vontades. Ela havia se reinventado, e isso o desconcertava. Não sabia mais como lidar com ela, nem com sua própria consciência, que o pressionava. Em um de seus momentos de reflexão, o filho procurou por uma forma de se redimir, de tentar restaurar o relacionamento que estava se desmoronando. Ele foi até o novo local, onde sua mãe estava morando. Aquela casa simples, mas com uma paz inconfundível. Quando chegou, encontrou a mãe cuidando do jardim, como se nada tivesse acontecido. Ela o recebeu com um olhar calmo, mas determinado. Eu sei o que você está pensando, ela disse, enquanto ele se aproximava. Você acha que pode voltar atrás, pedir desculpas, e tudo vai voltar ao que era. Mas eu quero que você saiba que o que aconteceu não foi apenas sobre a casa, foi sobre respeito. E eu não posso permitir que você me desrespeite dessa maneira novamente. O filho, de cabeça baixa, não sabia o que responder. Sentia-se pequeno diante da força silenciosa da mãe, que mesmo sem palavras, expressava uma autoridade que ele nunca tinha notado antes. Ele engoliu o orgulho e, com um esforço visível, disse,
Eu errei, mãe. Eu percebo isso agora. Fui ingênuo, arrogante e insensível. Eu te peço desculpas. A mãe, ainda sem pressa, olhou-o fixamente por alguns segundos. Eu te perdoei há muito tempo, meu filho. O que você precisa entender é que o perdão não significa que as coisas voltarão a ser como antes. Eu mudei e você precisa mudar também. Ele sentiu a seriedade nas palavras dela. Nunca antes ela havia sido tão clara, tão firme, tão implacável. Ele compreendeu que aquela não era apenas uma lição de humildade, mas uma lição de vida sobre quem ele queria ser e como ele deveria tratar as pessoas que ama. Quando o filho se afastou, ele não saiu da casa com o alívio que esperava, mas com uma sensação profunda de transformação. Ele sabia que teria que trabalhar muito para reconquistar a confiança da mãe, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso seria um caminho longo e que ele teria que mudar muito mais do que simplesmente pedir desculpas. Ele teria que aprender, realmente aprender, a valorizar o que tinha e a respeitar as pessoas ao seu redor. A mãe, por outro lado, continuava sua nova jornada com serenidade. Ela não precisava de mais nada além de si mesma. Sua confiança havia sido restaurada e ela sabia que tinha dado a lição que precisava. O filho teria que se reerguer agora, mas ela não tinha mais o peso da obrigação de ajudá-lo. Ele precisava aprender a ser responsável pelas suas próprias escolhas. E assim, a lição estava dada. A mãe, com sua dignidade intacta e sua vida refeita, tornou-se um exemplo de resiliência e autossuficiência. O filho, com o tempo, foi aprendendo que o valor de uma pessoa não se encontra nas posses ou no controle, mas nas relações sinceras e respeitosas que constrói ao longo da vida. A casa, que antes era um símbolo de dominação e de conflitos, se tornava agora um espaço de liberdade e de recomeço para ambos. O final dessa história, embora não seja um final feliz tradicional, é uma celebração da força de caráter de uma mulher que, mesmo sendo tratada com ingratidão e desprezo, soube mostrar seu valor e restabelecer as rédeas de sua vida. Ela não apenas protegeu o que era seu, ela resgatou sua independência, ensinando ao filho, de forma indireta, a verdadeira essência do respeito e do amor próprio.